Ontem eu li um artigo no jornal o Globo que a manchete é "O canibal vegetariano". Após se filiarem a partido de extrema-direita de Portugal, vários imigrantes brasileiros teriam sido vítimas de atitudes xenófobas. E o artigo aqui, ele conta, como tem um partido agora que conseguiu ocupar postos parlamentares em Portugal, que é um partido extremista de direita chamado Chega, que basicamente tem uma pauta bastante similar a outros partidos extremistas pela Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. Bem, eu li o programa deles aqui, então é anti-imigrante, é anticomunista, é anti-grupos minoritários. Inclusive, tem um termo aqui que é pavoroso no programa deles aqui, quando eles se referem ao parasitismo social, que são as pessoas que dependem da assistência social em estados de bem-estar social, Então, é assim, traz todos esses elementos que a gente já conhece, que inclusive estão presentes no bolsonarismo também. E daí, segundo esse artigo, segundo esse texto, alguns brasileiros bolsonaristas, em sua maioria, alguns brasileiros se filiaram a esse partido xenófobo, a esse partido nacionalista, se filiaram a esse partido e sofreram preconceito lá dentro. Sofreram xenofobia, sofreram racismo, inclusive, e agora estão denunciando isso, e tem havido agora um racha. É óbvio, gente, que é a ironia do negócio, Você tem um brasileiro ou uma brasileira que deixa o seu país, que ajudou a eleger o Bolsonaro para começar, Ajudou a eleger o Bolsonaro, deixa o país, vai para Portugal para se filiar a um partido nacionalista, a um partido que defende que Portugal é para os portugueses. Bem, é a falta de senso também desses bolsonaristas, A falta de noção dessas pessoas, porque simplesmente elas acham que elas são portuguesas, possivelmente, ou elas acham que mesmo com naturalização portuguesa, elas são vistas por esses nacionalistas como sendo iguais a elas. E não são vistas. Não são vistas, são vistas como inferiores, são vistas como invasoras, como parasitas sociais. Eu só preciso ressaltar aqui, antes de abordar alguns aspectos, que eu não acompanho muito de perto a política portuguesa. De fato, leio uma coisa ou outra, mas não estou muito a par dos meandros da política portuguesa. O que eu sei é que durante um bom tempo, Espanha e Portugal foram os dois últimos bastiões de resistência à extrema-direita. Já havia muitos partidos, inclusive eleitos, na Europa Central, no Noroeste Europeu, já havia muitos partidos que estavam ocupando o debate público de extrema-direita, extremista de direita, já estavam ocupando, e em Portugal e na Espanha, durante um bom tempo, não havia representantes públicos da extrema-direita. A Espanha começou a ter alguns anos atrás, e é um partido que é o terceiro maior partido atualmente aqui na Espanha, o Vox, ou seja, não apenas tiveram representantes, como cresceram exponencialmente, então é algo preocupante, e quem atua aqui na política está preocupado com isso, então desperta alertas, e em Portugal, recentemente também, se tornaram também parlamentares integrantes desse partido nacionalista de extrema-direita chamado Chega. E daí é interessante a gente observar, eu vou falar de algumas coisas, na verdade. Primeiro falar um pouquinho sobre xenofobia, depois falar um pouquinho sobre como Portugal tem lidado com esses extremistas de direita. A xenofobia, gente, junto com outras estruturas de opressão como o patriarcado, por exemplo, é possivelmente um dos preconceitos mais antigos também existentes na humanidade. A gente tem que pensar que a xenofobia é a aversão à pessoa desconhecida, é a aversão à pessoa que vem de fora, é a aversão ao estrangeiro, é o repúdio ao estrangeiro, é a discriminação de estrangeiros. Então a gente pode pensar que, na antiguidade, comunidades primitivas viviam ali a sua vidinha, e se viesse alguém de outra comunidade, possivelmente seria recebida com desconfiança ou mesmo com agressão, Então, claro, havia alianças também entre povos, mas certamente havia uma desconfiança inicial sobre quem é essa pessoa, o que ela faz aqui. Então a gente pode pensar que a xenofobia é um dos preconceitos mais antigos e mais universais que existem. Diferentes povos têm xenofobia, tanto com estrangeiros, ou seja, tanto com pessoas de outras nações, refugiados, imigrantes, exilados políticos, quanto tem preconceito xenófobo regional também. Basta pensar no Brasil, No Brasil você tem um enorme preconceito regional de sulistas ou de sudestinos contra pessoas do norte do país ou do nordeste do país. Então é um preconceito interno do país, Brasileiros que vão de uma região para outra, que vão de um estado para o outro e sofrem discriminação, preconceito por causa de preconceitos como esse. Então em todos os países você vai encontrar alguma forma de xenofobia, algum tipo de discriminação em relação a estrangeiros. É claro que nem todas as pessoas são xenófobas, obviamente. Muitas pessoas acolhem a diversidade, muitas pessoas acolhem a pluralidade de ideias, então assim, pessoas que são abertas a culturas diferentes. Mas você vai encontrar em todas as nações pessoas xenófobas, vai encontrar. Então assim, já morei em vários países diferentes e em cada país tem um alvo, Em cada país tem algum grupo que sofre discriminação. Brasil, como eu falei, você tem discriminação contra nordestinos, contra nortistas, há discriminação também contra estrangeiros, venezuelanos, bolivianos, chineses. A gente viu recentemente lá o crime bárbaro cometido contra o Moise, um congolês que foi morto, possivelmente por questões raciais e também
xenófobas, haitianos, angolanos. A gente poderia enumerar aqui vários grupos no Brasil que realmente são discriminados, inclusive muçulmanos também, né? Descendentes de sírio-libaneses, turcos, ou seja, o Brasil não é livre disso. Certamente não é livre disso. Estados Unidos, onde eu morei também. Lá o alvo primordial são os mexicanos, sem dúvida nenhuma. Os mexicanos são o alvo primordial do preconceito, mas também se volta contra dominicanos, contra chineses também, contra porto-riquenhos que, embora sejam americanos, também sofrem preconceito. Há um preconceito regional em relação aos sulistas dos Estados Unidos, como se fossem ignorantes, há uma discriminação generalizada em relação a latino-americanos, principalmente na América Central agora, né, porque houve ondas e ondas migratórias da América Central para os Estados Unidos, então é um país também bastante xenófobo. Na Argentina, onde eu morei, você tinha alguns alvos principais que eram os bolivianos e os peruanos, e também os argentinos do interior do país, porque há muitos mestiços com indígenas, então há um preconceito em Buenos Aires, por exemplo, né, em relação ao provinciano. No Reino Unido, onde eu morei também, há preconceito contra paquistaneses, indianos, jamaicanos, poloneses, albaneses, e aqui na Espanha também, que é onde eu moro atualmente, você tem preconceitos aí contra marroquinos, contra ciganos, contra latino-americanos no geral também, né? Venezuelanos, bolivianos, peruanos, e em parte com brasileiros que não tem uma reputação muito boa também. Mas o brasileiro não é o alvo principal aqui na Espanha. Os principais aqui são os marroquinos, muçulmanos, argelinos, então assim, tem alguns alvos também específicos. E em Portugal, a gente tem que falar isso, né? É preciso ressaltar, o alvo principal da xenofobia em Portugal são os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos e alguns outros países pertencentes a ex-colônias portuguesas que foram em levas também migratórias para lá. Basta pensar, por exemplo, né, que atualmente você tem ali uma população de 10 milhões de habitantes em Portugal e 700 mil são imigrantes. Então há um certo choque entre esses nacionalistas ou o português médio em relação a essas ondas migratórias que para eles significam um abalo nas estruturas sociais do país, né, nas relações sociais do país. Tendo dito isso, falando que xenofobia existe, e existe em Portugal também, e isso reflete, por exemplo, na ascensão desse partido agora extremista, que vem com uma retórica anti-imigrante também, é preciso ressaltar que muitos desses preconceitos e desse discurso também contra minorias, contra imigrantes, contra feministas, contra homossexuais, contra diferentes grupos. Isso é favorecido em momentos de crise. Então, quando há algum tipo de crise social, política, econômica, isso gera um ressentimento na população e que vai buscar algum tipo de alvo para criminalizar ou para identificar. Olha só, esse grupo aqui é o culpado pela desgraça. Esse grupo aqui é o responsável pela situação que a gente está passando. Então, basta pensar, né, a Alemanha nazista, a gente falou várias vezes sobre isso essa semana, você tem um país que está numa crise profunda econômica nos anos 30, e daí vem o nazismo, vem o Hitler dizer que a culpa é dos judeus. Se a Alemanha está nesse buraco, é por causa dos judeus. E daí cria um alvo, sabe, fácil, as pessoas miram nos judeus e aí começa a criar uma retórica anti-judaica que leva depois ao extermínio. Então isso se dá na construção do inimigo imaginário, isso se dá na construção de um alvo. Aqui na Espanha, por exemplo, a gente pode pensar, né, que a ascensão do Vox, a ascensão desse partido extremista, se dá principalmente depois da crise de 2012, decorrente já da crise global de 2008, uma crise de 2012 que empobrece o espanhol, e isso vai alimentando certos ressentimentos na população espanhola e vai levando a uma retórica extremista que depois vai responsabilizar certos grupos estrangeiros roubando nosso trabalho, invadindo o país. Então há uma retórica. Basta pensar também no Brexit, né, no referendo no Reino Unido para deixar a União Europeia, quando eles vão lá e culpam os refugiados, os imigrantes, pela crise no país, e isso levou a população britânica a votar para deixar a União Europeia. Então eles vão lá e criam esses inimigos. E é o que faz também o Chega. Demoniza imigrantes, estrangeiros, e aí os brasileiros também fazem parte desse caldo, né? Os invasores aqui de Portugal. E daí junta com a pandemia, que é o momento no qual toda a população empobrece, daí certamente vai ficar muito fácil encontrar ali, os brasileiros estão aqui invadindo o país e eles estão roubando nosso trabalho. Então, de fato, essa retórica é presente e ela é daninha, ela é socialmente daninha. E como eu falei, a tremenda ironia, bolsonaristas que votam nessa abominação que é o Bolsonaro, nessa aberração política que é o Bolsonaro, e deixam o país, vão para Portugal para serem alvos de preconceito parecido ao que eles perpetrariam no Brasil contra outros grupos. Então eles vão ser alvos daquilo que eles pregam, eles vão ser alvos do tipo de intolerância que eles propagam, vão ser alvos do ódio que eles ajudam a destilar. Basicamente é isso, essa é a ironia. E daí, o segundo ponto que vale mencionar também é como Portugal tem lidado com esses grupos, né? Como a classe política tem lidado com o partido Chega e com grupos extremistas de direita. E daí eu vou pôr uma reportagem bem interessante aqui do jornal Expresso. A manchete é "Ninguém se quer sentar ao lado do Chega", e mostra como
tem havido um esforço, principalmente da parte dos partidos de esquerda, mas tem havido um esforço para neutralizar o Chega, para neutralizar esse partido extremista de direita. O que eles chamam de cordão sanitário, de como você, sufoca esse grupo, não permita com que eles cheguem ao poder, não permita com que eles cresçam. E daí isso tem a ver com manobras internas no parlamento para tentar, bloquear todas as pautas desse partido, para evitar com que eles, ditem o debate público. E daí um ponto importante que é mencionado é sobre a relevância de partidos de direita moderados de participarem desse tipo de bloqueio, de participarem desse cordão sanitário, desse isolamento desse grupo extremista. Porque voltando aqui, relembrando a história, relembrando o nazismo, o partido que legitimou o partido nazista, que permitiu com que Hitler chegasse ao poder, foram os conservadores, foi o Partido Conservador. Então, ao invés de bloquear o nazismo, perceber as pautas perigosas, extremistas, nocivas, tóxicas, genocidas desse grupo, eles vão lá e se aliam a esse grupo. E isso leva à ascensão do Hitler ao poder e aí a destruição. Então cabe aos grupos moderados neutralizarem as vozes extremadas dentro das suas vertentes políticas respectivas. E ao contrário também, e de certo modo também apontar os perigos do grupo opositor. Aparentemente em Portugal tem funcionado, por enquanto. Aparentemente tem funcionado. Aqui na Espanha é um pouco mais ambíguo o negócio, Há partidários do Partido Conservador aqui, que é o PP, que se opõem ao Vox, ou seja, demonstram repúdio às pautas desse partido extremista, enquanto que há um certo núcleo ali, um certo grupo que acaba indo com a boiada e vai junto com o partido extremista. Mas é fundamental que haja esse tipo de resistência. É fundamental que neutralizem esse tipo de discurso, porque o Brasil é um caso exemplar da catástrofe. Você tem lá um candidato extremista, que é o Bolsonaro, e o que aconteceu na política brasileira foi que naturalizaram o discurso do Bolsonaro. Agora ele já faz parte, entre aspas aqui, da política institucional do Brasil. O Centrão vai e embarca no bonde do Bolsonaro. Ele foi legitimado. O que ele diz agora não horroriza tanto quanto horrorizava 4 anos atrás. Primeiro que já foi banalizado e segundo porque a classe política aceitou. O simples fato de não ter impeachmentado o Bolsonaro já demonstra como ele foi legitimado pela classe política brasileira. A direita moderada brasileira aceitou a extrema-direita, abraçou a extrema-direita e faz parte desse projeto agora. Então, 2 lições que a gente pode extrair aqui do cenário político português agora, 3, na verdade, O primeiro deles é: se você for um brasileiro idiota, bolsominion, que você acha que você vai ser bem recebido por partidos extremistas no exterior, você simplesmente não compreendeu como funciona o jogo, você é um alienado. Então, primeira lição. A segunda lição é não dar voz para extremistas, não dar visibilidade para extremistas. Se a pessoa é desconhecida, se o grupo é desconhecido, se o grupo está nas sombras, não trazer para a luz. Não mostrar essas pessoas, não revelar essas pessoas, simplesmente deixar nas sombras, deixar na escuridão. Por outro lado, se esse grupo estiver em visibilidade, se ele houver deixado as sombras e estiver às claras, aí não legitimar o discurso, não naturalizar o discurso, não aceitar aquilo como normal, não permitir com que aquilo ali paute o debate público, não permitir com que a classe política tolere aquilo. Eu acho que essa é a lição de Portugal agora, é neutralizar vozes extremistas, é neutralizar a extrema-direita, porque se não fizer isso, eles vão crescer, vão tomar conta do debate político e aí é o Bolsonaro, Aí é o Brasil mostrando para o mundo o que acontece. Bem, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história aí de brasileiros bolsominions indo para Portugal para se filiar a um partido extremista de direita, anti-imigrante, xenófobo, e aí estão sofrendo preconceito dentro desse partido e sendo obrigados a se desfiliar ou a lidar agora com racismo e xenofobia. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora
no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.